Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos e eu tô aqui terça e sexta trazendo casos para vocês. O caso de hoje é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Talvez ela era uma espiã e eu vou trazer mais casos como este, tá bem? Vamos lá. O caso de hoje ele é muito curioso e aconteceu na Noruega. Como eu disse antes, tudo leva a crer que ela era uma espiã. Portanto, 20 anos se passaram e até hoje ninguém sabe quem ela era. Vem investigar esse caso comigo. É o caso de Jennifer Fairgate, ou Jennifer Fergat. Em 31 de maio de 1995, às 10h44 da noite, a suposta Jennifer deu entrada em um hotel luxuoso em Oslo, na Noruega. Ela registrou-se como Jennifer Fergat, nascida em 3 de agosto de 1973. Porém, ela não mostrou nenhum documento. No começo, a reserva do hotel é para uma pessoa, mas aí ela acrescentou mais uma pessoa, Louis Fergat. Algumas pessoas disseram que viram esse homem com ela na chegada, mas ele não ficou hospedado lá e nunca mais ele foi visto. Há uma contradição dos funcionários do hotel aqui. Uma pessoa da recepção, a que fez o check-in dela, disse que ela estava sozinha. Mas outra funcionária que estava também no check-in disse que a viu com um homem. Portanto, ao se registrar, a Jennifer colocou que ela tinha 21 anos de idade. Porém, hoje sabe-se que ela teria entre 25 a 30 anos de idade naquela época. Ela registrou-se com um endereço belga falso, um número de telefone falso, um empregador falso. Tudo que ela escreveu no formulário para entrada no hotel era falso. E agora há muita confusão sobre esse caso devido à forma como a recepcionista soletrou os nomes, como Louis e Jennifer Fairgate. Ou seja, ela colocou como a letra F-A-I-R-G-A-T-E, Fairgate. Portanto, a Jennifer, quando assinou o nome dela, não colocou dessa forma, colocou diferente como Fergat, F-E-R-G-A-T-E. Então, por isso que estão aparecendo essas duas variações. Aonde pediu o número do passaporte, a origem, ela não escreveu nada. Ela também não pagou o hotel adiantado, não deixou o número do cartão de crédito e ficou nesse hotel luxuoso por vários dias e nunca pagou nada. É um hotel de luxo, sabe? Então eu não entendo como que ela ficou nesse hotel sem ter dado o número do cartão de crédito, pelo menos. As pessoas que falaram com ela no hotel disseram que ela falava inglês e alemão muito bem, já que ela não tinha nenhum sotaque distinguível de qualquer tipo. O cartão para abrir a porta do quarto mostra que a Jennifer entrou no quarto do hotel apenas 2 vezes, o que não é muito quando se pensa na frequência com que as pessoas tendem a sair e a entrar no quarto. O cartão mostra que ela entrou no quarto no dia da chegada, às 10h44, e somente no dia seguinte, às 12h21 da manhã. No dia seguinte, à 00h21 da manhã. Porém, esse tipo de chave mostra se a pessoa abriu a porta por fora. Se ela, por exemplo, estava fora do quarto, bateu na porta e alguém abriu por dentro, não aparece a entrada desta pessoa no quarto. Eu não acredito que ela tenha ficado tantos dias e tenha entrado no quarto somente na noite da sua chegada e no dia seguinte. Eu acho que alguém deveria estar no quarto e ela deve ter saído várias vezes. Ao retornar, batia na porta, a pessoa abria e ela entrava. E creio que por isso não mostra as entradas dela no quarto. No dia 1º de junho, ela mudou a reserva dela. Ao invés de sair na sexta-feira, ela disse que ela queria sair na segunda-feira. E, novamente, não pedir o cartão de pagamento. Uma das pessoas da recepção disse que isso não é comum de forma alguma no hotel. Já outro funcionário do hotel, Sasha, disse que a fila para a chegada de hóspedes era longa e eles estavam fazendo isso, o que eu não creio. Porque ela foi a única pessoa do hotel inteiro que isso aconteceu. Porque todos os demais no hotel foram interrogados pela polícia e todos deram o número do cartão de crédito. Esse nome Sasha é um nome russo, não norueguês. Mantenham essa informação que eu chego lá.
Vendo e ouvindo tanto sobre crime, eu acho que esse Sasha era alguém do hotel que tinha parte nesse plano. Os registros também mostram que ela meio que desapareceu de seu quarto do hotel entre o dia 1º e 2 de junho. Na verdade, ela deixou o seu quarto do hotel por 24 horas. E suas ações são totalmente inexplicáveis nesse tempo. Aonde ela estava? O que aconteceu com essa mulher nessas 24 horas? Aonde ela foi? Após 24 horas do seu retorno ao hotel, às 20 horas do dia 22 do dia 2 de junho, a Jennifer ligou para o serviço de quarto. Era uma sexta-feira. Ela pediu salsicha e salada de batata, que foi trazida para seu quarto por um funcionário do hotel às 8h23 da noite. E quando a pessoa que foi levar a comida no quarto entrou para colocar a bandeja no quarto, ela percebeu que o quarto estava todo arrumado, como se ninguém tivesse dormido lá desde que o quarto foi limpo no dia anterior. E ela diz que viu uma mala de mão com rodas. Essa mala nunca foi encontrada. Ela diz que a cama parecia que apenas uma pessoa tinha dormido lá, porque o outro travesseiro da cama estava como se ninguém tivesse deitado. Quem trabalha em hotel sabe como é que é, né? Você entra no hotel, você sabe se alguém deitou naquela cama ou não. No dia seguinte, sábado, 3 de junho, a recepcionista percebeu que a Jennifer não tinha realmente pago nenhuma das contas. Ela estava lá 4 dias, num hotel de luxo, e não pagou um centavo. Então o hotel enviou um aviso para o quarto do hotel, que foi diretamente mostrado na televisão. Então, quando ela ligasse a televisão, ela poderia ver a mensagem, pois ela clicou com o controle remoto, dizendo sim, eu vi essa mensagem. Gente, ela não desceu para fazer o pagamento. A recepcionista estava curiosa para saber o que estava acontecendo. No dia seguinte, eles mandaram uma nova mensagem para ser mostrada na televisão do quarto para efetuar o pagamento. Ela viu a mensagem e ignorou novamente. Então a recepcionista ligou para o serviço da limpeza, para ver se o serviço da limpeza esteve no quarto nos últimos dias. O serviço de limpeza não entrou no quarto, pois ela tinha colocado o aviso de não perturbe na porta. A recepcionista estava confusa com tudo isso, então ela chamou a segurança do hotel. A pessoa da segurança foi até o quarto do hotel, bateu na porta, e quando ele bateu na porta, ele ouviu um grande estrondo, que ele imediatamente reconheceu como o estampido de uma arma, ou como um tiro. Então ele saiu do local e foi chamar o chefe da segurança, que chegou em 15 minutos. Mas nesse intervalo de tempo, ninguém ficou no quarto, na porta do quarto. Então, qualquer pessoa que se estivesse dentro do quarto poderia provavelmente ter saído do quarto naqueles 15 minutos. O chefe da segurança, ele diz que quando ele bateu na porta e ficou esperando e não teve resposta, então o que ele fez? Ele teve que usar uma chave especial que é para destravar o quarto quando trancado por dentro, ao entrar. E imediatamente ele notou um cheiro horrível. O quarto estava escuro e a TV estava ligada. A janela estava entreaberta e a cortina se mexia. E ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Em vez de entrar mais no quarto, ele se virou e chamou a polícia imediatamente. A polícia acha que ninguém saiu do quarto porque a porta estava travada por dentro. A polícia chegou e a mulher estava lá sem vida, com uma única bala na testa, bem vestida, com parte do corpo na cama e parte fora da cama. Havia também um buraco de bala no travesseiro e o projétil foi achado embaixo da cama. A polícia concluiu que esse primeiro tiro no travesseiro foi um teste. Nunca vi isso. Tem um problema aqui. O segurança, ele só ouviu um tiro, mas ali tinham 2 balas. A polícia concluiu que ela tirou a vida dela. Agora que se segurem que vêm as várias informações que deixarão vocês atônitos. No total, tinham 9 balas na arma e 20 na maleta dela. A arma foi analisada, mas o número de série
foi removido da arma. Completamente. Um trabalho tão profissional que nem moderna tecnologia conseguiu decifrar. Uma coisa que se sabe é que a arma foi feita na Bélgica. Estranhamente, não havia impressões digitais na arma ou na caixa de balas que estavam próximas. A mão dela estava completamente limpa, enquanto o quarto estava todo sujo, vocês podem imaginar, né? Não foi encontrado resíduo na mão dela. E ela estava segurando a arma de uma forma muito estranha. Ao invés de ter o dedo indicador no gatilho, ela tinha o dedo polegar. Isso não é comum como uma pessoa usa, né, a arma. O quarto ao seu redor estava imaculadamente arrumado. 2 cartões chaves para abrir a porta estavam dentro do quarto. No quarto dela não foi encontrado bagagem, não havia passaporte, carteira, dinheiro, cartões de crédito, nem mesmo produtos de toalete ou maquiagem tinha. Os únicos itens de toalete que encontraram foi uma garrafa de colônia masculina, que estava quase acabando. E as peças de roupa que ela tinha no quarto eram ainda mais estranhas do que ela. Ela tinha 4 jaquetas. Uma delas era um blazer. 3 delas eram casacos. Ela tinha uma camisa, um suéter, 4 sutiãs e ela tinha 2 pares de pijamas de seda, tipo shorts. Não tinha nenhuma calça ou saia de qualquer tipo, a não ser a que ela estava usando. Não havia etiqueta em nenhuma destas roupas. Todas foram removidas. Muitas pessoas removem as etiquetas, mas todas as roupas não tinham nada que pudesse identificar a marca ou até aqueles cuidados para quando você vai lavar. Geralmente, se você quer tirar a etiqueta da sua roupa, você tira aquela etiqueta que tem a marca. Agora, você não vai remover também aquela uma que são os cuidados para lavar roupa. Mas eram todas as roupas. Isso é próprio de espiões. Por quê? Para não mostrar de que país essa pessoa veio, de que país ela comprou aquela roupa que possivelmente poderia ter câmeras, poderia identificar a pessoa. Então, os espiões geralmente tiram as etiquetas de todas as roupas. Ela tentou ligar para a Bélgica 2 vezes, mas não obteve resposta em nenhuma das vezes porque o número que ela estava discando não existia. Teria ela telefonado propositalmente aqueles números para despistar algo que ela achava que poderia acontecer a ela? Ou teria ela esquecido o número do telefone e por isso tentou 2 dígitos diferentes? A roupa que ela vestia quando foi encontrada sem vida não era uma roupa confortável de alguém que teria saído para conhecer pontos turísticos de salto alto e meia fina. Por que ela se vestiria daquela forma? As impressões digitais da própria mulher que estavam no copo e prato foram enviadas para a Interpol e não encontraram ninguém com aquelas digitais. A polícia não sabia quem era aquela mulher. Tudo era falso. Tudo que ela recebeu, tudo que ela falou era totalmente falso. Eles nunca foram capazes de rastreá-la a lugar algum. O único suspeito interessante ou peça de evidência semelhante nesse caso foi um homem chamado, aqui vamos dar o nome, Sr. F. Agora os registros mostram que esse homem belga estava hospedado no mesmo andar que a Jennifer e ele estava lá a negócios. Uma pessoa da mídia conseguiu localizá-lo e eles trocaram alguns e-mails e ele acabou conversando dessa forma com um jornalista brevemente. E perguntaram a ele se ele sabia do caso da mulher que perdeu a vida no hotel que ele estava no mesmo andar. E ele disse, sim, eu ouvi. Alguém da recepção até me perguntou se eu sabia algo do caso e eu disse que não. Mas é estranho que esse homem saiu do hotel um dia antes dela ter perdido a vida. Então, obviamente, isso era uma mentira. Então, ninguém tinha perguntado nada disso para ele. Mas quando o jornalista tentou saber mais do ocorrido com aquele caso, ele parou de responder os e-mails e nunca mais falou com ninguém. Ele nunca foi interrogado pela polícia, já que não há nenhuma prova que ele tenha algo a ver com isso. Ele estava apenas hospedado no mesmo andar.
Eu não acredito que ele seja espião, que jamais um espião ia cometer um erro tão ridículo como esse, né? Fazer esse tipo de comentário. Então eu não acredito. A mulher misteriosa havia pedido comida, como eu falei, na noite anterior, às 8 da noite. Mas a autópsia revelou um fato interessante. A salsicha e a salada de batata haviam sido encontrados no estômago dela ainda sem digerir. Ou seja, ela havia comido apenas algumas horas antes do corpo dela ser encontrado. Mas por que ela teria pedido a comida na noite anterior e somente comido na noite seguinte? Quem que faz isso? Eu creio que ela comeu na noite anterior e perdeu a vida na noite anterior. E, obviamente, sem vida, a comida não seria mais digerida. Mas o segurança ouviu o tiro antes de encontrá-la. Teria alguém no quarto com ela durante as 24 horas arrumando a cena do crime? Mas você ia perguntar, mas foi um tiro só que ele ouviu. A pessoa poderia muito bem estar dentro do quarto. Ao perceber que alguém bateu na porta, ele deu o tiro no travesseiro para assustar a pessoa. E tanto assustou que o segurança saiu correndo. E isso teria dado a chance dessa pessoa ter saído do quarto. Essa é a minha teoria. Mas a polícia assumiu que aquele disparo foi para teste. Quem vai tirar, que a polícia chegou à conclusão que ela tirou a própria vida, mas quem vai tirar a própria vida e pensar, deixa eu fazer um teste antes aqui no travesseiro? Não entra, gente, na minha cabeça. A polícia chegou que não existe em nenhuma cidade norueguesa, alemã ou belga alguém com esse nome. O endereço, número de telefone do empregador que ela forneceu ao fazer check-in foram contactados. Ninguém nunca viu ou ouviu falar desta mulher. O código postal estava certo, mas existia o endereço. O jornalista ele foi até a Bélgica entrevistar moradores daquela rua que disseram que nunca viram. E o número da casa que ela deu uma pessoa diz que mora lá há anos e nunca ouviu falar dessa mulher. Então, é um caso com muitas mentiras e muitos mistérios. Se alguém estivesse dentro do quarto com ela, a pessoa não poderia ter saído pela janela, porque o quarto ficava no 28º andar e não tinha nenhuma sacada do lado para ele pular. Se ela tirou a própria vida, por que ela precisou mentir em tudo sobre ela? E quando a foto dela foi divulgada, nenhum familiar ou amigo, ninguém veio e falar, eu a conheço. E eis a pergunta de quem ela estava se escondendo. Ela era claramente uma mulher muito estilosa. As roupas eram caras, ela tinha algumas obturações em seus dentes feitas de ouro. Apenas no segundo dia que ela estava no hotel, ainda viva, é que foi feito o serviço de limpeza do quarto. E a pessoa que limpou o quarto disse que tinha no quarto dessa mulher um sapato colorido, muito bonito, com um modelo que ela nunca tinha visto na vida dela e chamou muita atenção. E ela gostou tanto que ela pensou, o próximo sapato que eu tiver, eu quero comprar um parecido com esse. Pasmem, o único calçado encontrado dentro do hotel era o que ela estava calçando, e era preto. A funcionária do hotel tem certeza absoluta que era colorido o sapato que ela viu, tanto é que chamou tanta atenção dela. O relógio em que ela estava usando, essa mulher, foi fabricado no Japão. Mas a empresa que fabricou o relógio disse que não tem como saber aonde que foi vendido aquele relógio. O relógio tinha 3 baterias da Suíça. Aonde está escrito no relógio W395, isso quer dizer que o local que trocou a bateria do relógio, o local, né, a empresa, começa com a letra W. O 95 seria o ano que mostra quando a bateria foi trocada. E o 3 que seriam 3 baterias. Então, essa é a única coisa que se sabe, que ela teria
comprado aquele relógio, trocado a bateria daquele relógio 3 meses antes dela ter perdido a vida. Como eu falei antes, não tinha absolutamente nada de uso pessoal, mas nem uma escova de cabelo, sabe? Nem nada, gente, nem um desodorante, nada. Mas algo que chama atenção. Ela estava com lápis de olho. Mas não foi encontrado no quarto dela nenhuma maquiagem. Como eu falei, ela estava vestida bem estilosa. Mas alguém tinha tomado banho porque tinha uma toalha no chão, molhada. Então, vamos supor que foi ela que tomou o banho, que eu não acredito que ela ia se maquiar antes de entrar no banho, né? Então, vamos lá. Então, ela entrou, tomou banho. Eu presumo que quando você toma banho, você lava o rosto, então o que você tinha no rosto ali de lápis de olho ia sair, né? Mas não, ela estava com o lápis de olho. Eu presumo, então, que não foi ela que tomou banho ali. Poderia ser a pessoa que estava no quarto com ela. Essa pessoa nunca foi vista. Ninguém nunca soube da existência dessa pessoa. O jornalista Lars Christian Wagner continuou procurando pela identidade da Jennifer Fairgate pelos últimos 25 anos, esperando que sua descoberta pudesse lançar luz sobre o que exatamente ocorreu na Noruega. Um médico chamado Thorleif Oleg Hognan, que é um médico patologista, chefe da Universidade de Oslo, ele questionou sobre as conclusões forenses, observando a total ausência de manchas de sangue na mão dela, já que quando a pessoa tira a própria vida, é esperado que isso ocorra, ele diz. Ola Kaudager é um líder de grupo do Serviço de Inteligência da Noruega. Ele disse que tudo sugere que a Jennifer era uma espiã e foi o alvo de um serviço de inteligência, mas não se sabe de qual país. Ele diz que espiões, eles usam, além de passaportes falsos, todos os documentos falsos, então presume-se que o nome dela, tudo ali era falso. Ele diz que eles tiram todas as etiquetas das roupas para não saber, como eu falei onde as roupas foram compradas. Ele diz que o fato dela ter se ausentado do hotel por 24 horas, isso é consistente com os movimentos de um agente de serviço de inteligência operativo, ou seja, de um espião. Quanto à arma, ele disse que notou que o número de registro havia sido removido de maneira profissional, sem deixar marcas de rasura. Ele disse, do meu ponto de vista, esta era uma operação de inteligência muito bem realizada. Ele disse a forma que a bala estava na testa leva a crer que alguém deu algo para ela dormir, ou ela poderia estar inconsciente e quem tirou a vida dela estava ajoelhado em cima dela. Ele foi consultado por um jornalista como alguém que foi do serviço de inteligência da Noruega, mas ele está aposentado, então ele não estava falando isso tudo em nome do governo da Noruega. Ele estava dando a opinião dele como um ex-espião. Mas, obviamente, por ter sido chefe por tantos anos, ele sabe como funcionam os espiões pelo mundo afora. Por que ninguém se apresentou para procurar aquela mulher? Ele também disse que geralmente quando isso acontece, a família é paga para ficar quieta. Ou seja, melhor dizendo, eles vão até a família, porque a família não pode saber nunca que a pessoa é uma espiã, né? Vai saber que trabalhava para o governo e tal. Então ele diz, provavelmente, o governo do país que ela morava, que ela era, foi até a família dela, deu uma quantia em dinheiro, como dizendo, por causa do patriotismo da sua filha, nós estamos fazendo o pagamento deste valor. E como se ela fosse uma pessoa que ocupou um cargo muito bom no governo. Por isso que a família nunca apareceu. Porque, geralmente, quando eles dão o dinheiro, eles também devem conversar com as pessoas. Olha, vocês podem ouvir notícias a respeito dela, não venham mais à mídia, não conversem com mais ninguém, blá, blá, blá. E foi isso que foi feito. Porque, gente, esse caso é tão famoso na Europa, é tão famoso em vários países do mundo, como que ninguém apareceu para dizer essa mulher é da minha família. Ninguém. Então, ele disse que
os espiões podem facilmente invadir um quarto, sair dele deixando a porta trancada por dentro. É confuso, mas ele explicou, é uma longa explicação, mas em suma é exatamente isso. Eles conseguem fazer isso. Tem a série da Netflix sobre o caso da Jennifer Fergate, com o nome Mistérios Não Resolvidos. O capítulo 2 é sobre grandes mistérios. Existem teorias que o que ocorreu com ela não ocorreu sem a ajuda do pessoal do hotel naquele dia. Porque ao ouvir o barulho de um disparo, porque o segurança do hotel, ele saiu de perto do quarto. Por que ele teria saído de perto? Geralmente eles têm um walkie-talkie, né? Aquele rádio. Ele poderia ter passado um rádio para o chefe dele subir. Por que ele foi descer? Isso pode sugerir que alguém talvez tenha ajudado. Muitas teorias sugerem que a Jennifer ela era uma espiã e ela foi alvo do próprio governo da Noruega. Por isso que foi fechado o caso, como ela tirou a vida dela dessa forma tão estúpida. Mas não há provas como isso. Ela poderia até ser alvo de outro país dentro, que estava outro espião lá da Noruega, outro espião dentro do governo norueguês. Muitos sites circularam a foto de uma jovem que está desaparecida desde 1987, chamada Camilla Steinan, que também desapareceu em Oslo em 1987. Realmente elas são muito parecidas. Muitas pessoas de teoria dizem que essa mulher poderia ser ela. Portanto, da mesma forma, ela nunca foi encontrada, essa mulher. A altura era a mesma, a idade era aproximada e tal, mas não há provas que ela seria essa mulher. Pode ser uma coincidência que seriam muito parecidas. Agora, uma outra coisa muito estranha. Como eu falei antes, a mala não estava mais no quarto. O sapato havia sumido. A falta de todo tipo de identificação de objetos para uso pessoal. Tudo isso é de alguém que está se escondendo de alguém de uma forma muito detalhada. Quem faria isso? Uma grande criminosa? A gente saberia, a foto dela ia estar em tudo que é lugar. De uma grande criminosa. Todo mundo conhece os grandes criminosos do mundo, tem foto deles para todos lados. A foto dessa mulher nunca tinha sido vista em lugar nenhum. O corpo dela foi exumado em 1996 e após 20 anos, eles encontraram alguns dentes dela. Encontraram. E foram enviados para a Austrália e que ficou especificado que ela teria 24 anos, apesar de que o médico que fez a autópsia disse que ela parecia mais próxima dos 30 anos. Mas ela escreveu no papel 21. Eu também concordo que ela não tinha cara nem de 21 nem de 24, teria mais cara de 30 mesmo. E também confirmou esse exame que ela é de origem, né, ou ascendência alemã. Então, partimos do princípio que ela seria de ascendência alemã. Mas não está descartado por total que ela poderia ter DNA de pessoas de outras nacionalidades. Eu tenho DNA de mais ou menos 7 nacionalidades. Eu fiz o teste. E ela poderia muito bem ser uma espiã russa. E olha o rapaz da recepção, o tal do Sasha. Ele disse que naquele dia eles estavam passando as pessoas na frente porque tinha uma fila muito grande. E não era verdade, ninguém entrou no hotel sem ter pago ou mostrado que foi pago. Nada, nenhum documento, nada. Não sei, pode ser uma espiã russa? Pode. Agora, o que ela estava fazendo lá? Nós nunca vamos saber. O que vocês acham dessa história? Vocês acham que essa mulher era uma espiã? Era alguém fugindo da família, de um marido? Quem seria essa mulher? E por que ela teria destruído todos os documentos? Ou quem tirou a vida dela pegou esses documentos e sumiu com tudo, não deixou nada. Mas o que deixou ali foram aquelas roupas sem etiquetas e mais nada. E levou tudo. É possível? É. E eu vou trazer mais uma outra história aqui, vocês podem estar acompanhando, que é um outro caso ainda. Eu não sei qual dos dois vai te dar mais nó na cabeça. Para ser bem honesto, os dois deram.
Mas o outro também tem muito detalhe que não tem nesse, que vocês também vão ficar assim bem confusos. Esse é o caso da mulher misteriosa espiã. Ela não tem nome, não tem nacionalidade. O que vocês acharam do caso de hoje? Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom recomendar para outras pessoas. E pessoal, eu preciso que vocês deem uma maratonada nos meus vídeos. Não deixem de ver aí casos incríveis que eu falei sobre a Elizabeth Smart, sobre a ilha de Koh Tao na Tailândia. Tem um pulinho lá nesses vídeos e tem muitos outros. E a gente se fala.